Capítulo 23. Hod. Título: Hod, Glória. Hebraico: Veal, Dalet. Imagem mágica: um hermafrodita. Situação na árvore, ao pé do pilar da severidade. Texto yezirático: o oitavo caminho é chamado de inteligência absoluta ou perfeita porque é o meio do primordial, que não tem raiz pela qual possa se separar ou descansar, exceto nos lugares ocultos de Gedula, de onde emana sua essência própria. Virtude, veracidade. ICIO, falsidade. Desonestidade. Correspondência no microcosmo, lombos e pernas. Símbolos, nomes, versículos e avental. Cartas de tarô, os 4 oitos. 8 de paus, rapidez. 8 de copas, sucesso abandonado. Nome de Deus, Elohim Tsabaut, o Deus de. 8 de espadas, força encurtada. Hostes. 8 de ouros, prudência. Cor em Atzilut, violeta púrpura. Bria, laranja. Arcanjo, Miguel. Ordem dos anjos, Ben Elohim, filhos de Deus. Chakra mundano, Coca, Mercúrio. Yetzira, vermelho avermelhado. Experiência espiritual, visão do esplendor. Assia, preto amarelado, salpicado de branco. Os 2 poderes raiz do universo são representados na árvore da vida por Choque Medina, força positiva e negativa. É sustentado pelos cabalistas que, embora cada sefira emane sua próxima em ordem numérica, que essas 2 supernas da árvore, uma vez estabelecidas, são refletidas diagonalmente de uma maneira particular. Isso é claramente indicado no texto yezirático desta sefira, onde diz que Hod não tem raiz pela qual possa se dividir ou repousar, exceto nos lugares ocultos de Gedula, de onde emana sua essência própria. Gedula, seja lembrado, é outro nome para Chesed. 2 Bina é o doador da forma. Chesed é o anabolismo cósmico, a organização das unidades formuladas por Bina em estruturas complexas e interativas. Hod, o reflexo de Chesed, é por sua vez uma sefira da forma e representa esse princípio coagulante em outra esfera. 3 Chokma, por outro lado, é o princípio dinâmico, reflete em Gebura, que é o catabolista cósmico, representando a quebra do complexo no simples, liberando assim energia latente, e isso reflete novamente em Netzash, a força vital da natureza. 4 É importante para a compreensão das 5 sefirot inferiores notar que o estágio atual da evolução trouxe algum grau de desenvolvimento da consciência humana em suas esferas. Tiferet representa a consciência superior em que a individualidade se une à personalidade. Netzash e Hod representam os aspectos de força e forma da consciência astral, respectivamente. Como a consciência humana fez um grau de desenvolvimento nessas esferas? Sua natureza puramente cósmica é consideravelmente sobreposta por suas influências, e como a consciência humana, sendo desenvolvida em Malkut, é uma consciência de formas derivadas da experiência de sensações físicas, as condições de Malkut são refletidas de volta, embora em uma forma rarefeita, em Hod e Netzash, e em menor grau em Tiferet, e Exod é ainda mais marcadamente condicionado pela crescente influência de Malkut. 5 Isto se deve ao fato de que a mente de qualquer ser com um grau de desenvolvimento suficiente para ter alcançado uma vontade independente trabalha objetivamente em seu ambiente, modificando-o assim. Vamos fazer isto claro por uma ilustração. Criaturas de desenvolvimento inferior, como as formas simples de vida que não têm poder móvel, como anêmonas do mar, podem exercer muito pouca influência sobre seu ambiente, mas um tipo de criatura mais elevado e inteligente pode exercer muito, forçando seu ambiente, por sua energia e inteligência, a se conformar à sua vontade, como quando um castor constrói uma represa. Os seres humanos, as mais elevadas de todas as criaturas da matéria, aprenderam a exercer uma profunda influência em seu ambiente, de modo que o globo material está gradualmente sendo submetido ao homem. Esferas inteiras, de fato,
sendo assim aproveitadas. 6. As condições com relação a cada nível de consciência são precisamente análogas. A mente se constrói a partir da substância mental e a natureza espiritual a partir das forças espirituais do cosmos, exatamente da mesma forma que a anêmona do mar constrói sua substância a partir do nutriente trazido a ela pela água. Os tipos superiores de personalidade, no entanto, são análogos aos tipos superiores de animais, pois podem, em um grau crescente, de acordo com sua energia e capacidade, influenciar seu ambiente sutil, a mente, construída a partir da substância mental, fazendo sua influência ser sentida no plano da mente. 7. Observamos ao lidar com o plano astral, que é essencialmente o nível de função dos aspectos mais densos da mente humana, que as forças e fatores deste plano se apresentam à consciência como formas etéreas de um tipo distintamente humano. E se abordarmos o assunto filosoficamente, e não crédulo, não conseguimos explicar como isso pode ser. O iniciado, no entanto, tem sua explicação. Ele declara que é a própria mente humana que criou essas formas ao representar essas forças naturais inteligentes para si mesma como tendo formas de um tipo humano, raciocinando por analogia que, por serem individualizadas, sua individualidade deve ter o mesmo tipo de veículo para sua manifestação que sua própria individualidade. 8. Isso, é claro, não necessariamente segue. Na verdade, essas formas de vida, deixadas por conta própria, alcançam a encarnação em fenômenos naturais, seus veículos sendo coordenações de forças naturais como um rio, uma cadeia de montanhas ou uma tempestade. Onde quer que o homem entre em contato com o astral, seja como psíquico ou mágico, ele sempre antropomorfiza e cria formas à sua própria semelhança para representar para si mesmo as forças sutis elusivas que ele está se esforçando para contatar, entender e aproveitar à sua vontade. Ele é um verdadeiro filho da grande mãe, Bina, e carrega suas propensões naturais para organismo e criação de formas para qualquer plano em que ele seja capaz de exaltar a consciência. 9. As formas percebidas no plano astral por aqueles que podem ver lá, são as formas que foram feitas pela imaginação dos homens para representar essas forças naturais sutis de outras formas de evolução que não a humana. As inteligências de outras formas de evolução que não a nossa, se entrarem em contato com a vida humana, podem às vezes ser persuadidas a fazer uso dessas formas, assim como um homem veste um traje de mergulho e desce para outro elemento. Um certo e fundamental tipo de magia lida com a criação dessas formas e a indução de entidades para animar elas. 10. Vamos considerar o que é feito quando tal processo está em andamento. O homem primitivo, que é muito mais psíquico do que o homem civilizado, sua mente não sendo tão elaboradamente organizada pela educação, está intuitivamente ciente de que há algo sutil por trás de qualquer unidade altamente organizada de força natural que a diferencia de todas as outras unidades. Os humanos estão subconscientemente cientes disso em um grau maior do que eles admitem. Não é à toa que um navio é ela de que falamos de Pai Tamisa. Um selvagem, então, sentindo essa vida por trás dos fenômenos, tenta entrar em contato com ela para que possa chegar a um acordo com ela. Como ele obviamente não pode esperar conquistá-la, ele deve fazer um acordo com ela, assim como faria com outras vidas alienígenas animadas nos corpos de outra tribo. Para chegar a um acordo, deve haver uma negociação. Não se pode fazer um acordo com pessoas que não querem negociar. O selvagem pensa, raciocinando por seu próprio método primitivo de analogia, que os seres por trás dos fenômenos habitam um reino semelhante àquele em que sua própria vida de sonho se passa. Como os devaneios são muito semelhantes aos sonhos do sono e têm a vantagem de serem induzíveis à vontade, ele tenta se aproximar desses seres de outra esfera entrando em seu reino, isto é, ele fabrica em devaneio ou fantasia a abordagem mais próxima que pode das visões da noite, e se ele pode atingir um alto grau de concentração, ele é capaz de fechar sua consciência desperta e entrar voluntariamente no estado de sonho em um sonho de sua própria determinação. 11. Para atingir este fim, ele constrói em sua imaginação uma imagem mental destinada a representar o ser que é o presidente gênio do fenômeno natural com o qual ele deseja chegar a um acordo. Ele o constrói repetidamente, ele o adora, ele reza para ele, ele o invoca. Se sua invocação for suficientemente fervorosa,
O ser que ele está buscando ouvirá telepaticamente e pode se interessar pelo que ele está fazendo. Se sua adoração e sacrifícios forem agradáveis a ele, sua cooperação pode ser obtida. Gradualmente, ele pode se tornar domado e domesticado, e, finalmente, pode ser persuadido a animar de tempos em tempos a forma que foi construída a partir de matéria mental para seu veículo. O sucesso nessa operação depende, é claro, do grau em que o adorador pode apreciar por simpatia a natureza do ser que ele está inclinado a invocar, e ele só pode fazer isso na proporção em que seu próprio temperamento participa de sua natureza. 12. Se esse processo for bem sucedido, então temos a domesticação de uma parte da vida da natureza, e sua encarnação em uma forma construída para ela por seus adoradores. Enquanto a forma astral for mantida viva pelo tipo apropriado de adoração, realizada por adoradores que têm a capacidade necessária para entrar em comunhão simpática com esse tipo de vida, há um Deus encarnado, disponível para contato, trazido para dentro do alcance da percepção humana. Se a adoração cessar, o Deus se retira para seu próprio lugar no seio da natureza. Se outros adoradores vierem, no entanto, que possuam o conhecimento necessário para construir uma forma de acordo com a natureza da vida que deve ser invocada, e a simpatia imaginativa necessária para invocá-la, é uma questão comparativamente simples atrair para a forma mais uma vez a vida que estava acostumada a animar, não mais difícil, pelo menos, do que pegar com uma cesta de aveia um cavalo que correu solto nas pastagens. 13. Agora, pode-se dizer, tudo isso é a mais selvagem especulação e puro dogmatismo. Como sei que essa é a maneira pela qual o homem primitivo foi trabalhar? Porque essa é a maneira de ir trabalhar que veio na secreta tradição do mistério desde tempos muito antigos, e porque quando é usada por qualquer um que adquiriu o grau necessário de habilidade em concentração e conhece os símbolos que são usados para construir as diferentes formas, o método funciona, e os deuses antigos retornam ao fogo do altar reacendidos. Resultados definidos são obtidos na consciência dos adoradores, e se eles tomam emprestada a técnica do espiritualista, e um meio materializador está disponível, fenômenos de um tipo muito definido são produzidos. 14. É o método usado para trabalhar a missa por aqueles padres que têm conhecimento. Existem dois tipos de padres na Igreja Romana, o clero paroquial beneficiado e os homens que pertencem a ordens monásticas e assumem a paróquia, e especialmente a missão doméstica, como parte de seu serviço. Esses monges frequentemente trazem para o trabalho da missa um grau muito alto de poder mágico, como qualquer psíquico pode testemunhar. É a animação de uma forma astral com força espiritual que é o ato real da transubstanciação. É no conhecimento dessas coisas, e na posse de corpos organizados de homens e mulheres treinados em seu uso nas ordens enclausuradas, que reside a força da Igreja Católica e Apostólica Una. É a falta de qualquer conhecimento interior que é a fraqueza das comunhões cismáticas, uma falta que torna os rituais anglicanos, mesmo quando trabalhados com cerimonial completo, como água para o vinho quando comparados com os rituais romanos, pois os homens que as trabalham não têm conhecimento dos trabalhos secretos que são tradicionais na comunhão romana, e não são treinados na técnica de visualização. Não sou católico, e nunca serei, porque não me submeteria à disciplina deles, nem acredito que haja apenas um nome sob o céu pelo qual os homens podem ser salvos, por mais que eu reverencie esse nome, mas reconheço o poder quando vejo, e o respeito. 15. Mas o poder da Igreja Romana não está na carta, mas na função. Ela é poderosa, não porque Pedro recebeu as chaves, o que provavelmente não recebeu, mas porque conhece seu trabalho. Não há razão para que os padres da comunhão anglicana não trabalhem com poder se aplicarem os princípios que expliquei nestas páginas. Na Guilda do Mestre Jesus, que faz parte da minha própria organização, a Fraternidade da Luz Interior, trabalhamos a missa com poder porque aplicamos esses princípios. Quando começamos, nos ofereceram a sucessão apostólica para nossos ministrantes, mas recusamos porque sentimos que era melhor usar nosso conhecimento para fazer os contatos novamente por nossa própria conta do que receber a sucessão apostólica de uma fonte que não estava acima de qualquer suspeita, e a experiência justificou nossa escolha.
16. Para a compreensão completa da filosofia da magia, devemos lembrar que Sefirot individuais nunca são funcionais. Para a função, deve-se ter o par de opostos em equilíbrio equilibrado, resultando em um terceiro equilibrado que é funcional. O par de opostos, por si só, não é funcional porque eles são mutuamente neutralizantes, é somente quando eles se unem em força equilibrada para fluir como um terceiro, seguindo o simbolismo do pai, mãe e filho, que eles alcançam atividade dinâmica, distinta da força latente que está para sempre trancada neles, esperando para ser invocada. 17. O triângulo funcional da tríade inferior consiste em Hod, Netzash e Yesod. Hod e Netzash, como notamos antes, são respectivamente forma e força no plano astral. Yesod é a base da substância etérica, a caixa, ou a luz astral, como é chamada de várias maneiras. Hod é especialmente a esfera da magia, porque é a esfera da formulação de formas, e portanto, é a esfera na qual o mago realmente trabalha, pois é sua mente que formula as formas e sua vontade que faz o elo com as forças naturais da esfera de Netzash que as anima. Note-se, no entanto, que sem os contatos de Netzash, o aspecto de força do astral não poderia haver animar, e com Netzash, sendo a esfera das emoções, os contatos são feitos por meio da simpatia e do sentir com. O poder da vontade projeta o mago para fora de Hod, mas apenas o poder da simpatia pode levá-lo para Netzash. Uma pessoa de sangue frio de vontade dominante não pode ser um adepto trabalhando com poder mais do que uma pessoa fluidamente simpática de emoção pura. O poder da vontade concentrada é necessário para permitir que o mago se recomponha para seu trabalho, mas o poder da simpatia imaginativa é essencial para permitir que ele faça seus contatos. Pois é somente através do nosso poder de entrar imaginativamente na vida de tipos de existência diferentes dos nossos que podemos obter nossos contatos com as forças da natureza. Tentar dominá-los pela vontade pura, amaldiçoando-os pelos poderosos nomes de Deus se eles resistirem, é pura feitiçaria. 18. Como já notamos, é através dos fatores correspondentes em nossos próprios temperamentos que entramos em contato com as forças da natureza. É a Vênus interior que nos coloca em contato com as influências simbolizadas por Netzash. É a capacidade mágica de nossa própria mente que nos coloca em contato com as forças da esfera de Hod, Mercúrio Toto. Se não houver Vênus em nossa própria natureza, nenhuma capacidade de responder ao chamado do amor, os portões da esfera de Netzash nunca se abrirão para nós e nunca receberemos sua iniciação. Da mesma forma, se não tivermos capacidade mágica, que é o trabalho da imaginação intelectual, a esfera de Hod será um livro fechado para nós. Só podemos operar em uma esfera depois de recebermos a iniciação daquela esfera, que, na linguagem do mistérios, confere seus poderes. No trabalho técnico dos mistérios, essas iniciações são conferidas no plano físico por meio de cerimoniais, que podem ser eficazes ou não. A essência da questão reside no fato de que não se pode despertar para a atividade o que ainda não está latente. A vida é o verdadeiro iniciador, as experiências da vida estimulam a função das capacidades de nossos temperamentos no grau em que as possuímos. A cerimônia de iniciação e os ensinamentos que devem ser dados nos vários graus são simplesmente projetados para tornar consciente o que era anteriormente subconsciente e para trazer sob o controle da vontade, dirigida pela inteligência superior, aquelas capacidades de reação desenvolvidas que até então só responderam cegamente aos seus estímulos apropriados. 19. Note-se bem que é somente na proporção em que nossas capacidades de reação são elevadas para fora da esfera dos reflexos emocionais e colocadas sob controle racional que podemos fazer delas poderes mágicos. É somente quando o aspirante, tendo a capacidade de responder em todos os planos ao chamado de Vênus, pode facilmente e sem esforço abster-se de responder à vontade, que ele pode ser feito um iniciado da esfera de Netzash. É por isso que se diz do adepto que ele tem o uso de todas as coisas, mas não depende de nada. 20. Esses conceitos são sombreados para aqueles que têm olhos para ver no simbolismo de Hod. O texto yetzirático declara que Hod é a inteligência perfeita porque é o meio do primordial. Em outras palavras, é poder em equilíbrio, pois a palavra meio implica uma posição a meio caminho entre dois extremos.
21. O conceito de reação inibida e satisfação perdida é expresso no título do 8 de copas do baralho do tarô, cujo nome secreto é sucesso abandonado. O naipe de copas, no simbolismo do tarô, está sob a influência de Vênus e representa os diferentes aspectos e influências do amor. Sucesso abandonado, a inibição da reação instintiva que daria satisfação, em outras palavras, sublimação, é a chave para os poderes de Rod. Mas lembre-se de que sublimação não é a mesma coisa que repressão ou erradicação, e se aplica ao instinto de autopreservação, bem como ao instinto de reprodução, com o qual é exclusivamente associado na mente popular. 22. O mesmo conceito reaparece no título secreto do 8 de espadas, que é o Senhor da Força Encurtada. Temos uma imagem clara nessas palavras da verificação ou frenagem do poder dinâmico para que ele possa ser controlado. 23. No 8 de ouros, que representa a natureza de Rod se manifestando no plano material, temos o Senhor da Prudência, novamente uma influência verificadora e inibidora. Mas todas essas três cartas negativas e inibidoras são resumidas sob a presidência do 8 de paus, que representa a ação da esfera de Rod no plano espiritual, e esta carta é chamada de Senhor da Rapidez. 24. Vemos, então, que é por meio de inibições e contenções nos planos inferiores que a energia dinâmica do plano mais elevado é disponibilizada. É na esfera de Rod que a mente racional impõe essas inibições à natureza animal dinâmica da alma, condensando-as, formulando-as, direcionando-os, limitando-os e impedindo a difusão. Esta é a operação da magia que trabalha com símbolos. Por seus meios, as forças naturais de movimento livre são restringidas e direcionadas para fins que são desejados e projetados. Este poder de direção e controle só é obtido pelo sacrifício da fluidez, e Rod é, portanto, apropriadamente dito ser o reflexo de Binah através de Chesed. 25. Tendo considerado os princípios gerais da esfera de Rod, estamos agora em posição de considerar seu simbolismo em detalhes. 26. O significado da palavra hebraica Rod é glória, e isso sugere imediatamente à mente que nesta, a primeira esfera na qual as formas são definitivamente organizadas, o brilho do primordial é mostrado à consciência humana. Os físicos nos dizem que a luz só é tornada visível como céu azul devido ao seu reflexo das partículas de poeira na atmosfera. Uma atmosfera absolutamente sem poeira é uma atmosfera absolutamente escura. E assim é na metafísica da árvore. A glória de Deus só pode brilhar em manifestação quando há formas para manifestá-la. 27. A imagem mágica de Rod oferece um assunto muito interessante para meditação. Aqueles que compreenderam o significado das páginas precedentes verão quão bem a forma e a natureza da força do trabalho mágico são resumidos neste símbolo do ser no qual se combinam os elementos masculino e feminino. 28. Rod é essencialmente a esfera de formas animadas pelas forças da natureza, e, inversamente, é a esfera na qual as forças da natureza assumem uma forma sensível. 29. O texto exirático já foi discutido longamente, e o leitor pode consultar essa discussão para sua elucidação. 30. O nome divino de Rod, Elohim Tsabaoth, Deus das hostes, contém o símbolo hermafrodita de uma forma muito interessante, pois a palavra Elohim é um substantivo feminino com um plural masculino, indicando assim, a maneira dos cabalistas, que representa um tipo dual de atividade, ou força funcionando por meio de uma organização. Todas as três sefirot no pilar negativo da árvore têm a palavra Elohim como parte do nome divino. Tetragramaton Elohim em Binah, Elohim Gebor em Gebura, e Elohim Tsabaoth em Rod. 31. A palavra Tsabaoth significa uma hoste ou exército, e assim temos a ideia da vida divina se manifestando em Rod por meio de uma hoste de formas animadas com força, em contraposição à atividade fluídica de Netzat. 32. A designação do poderoso arcanjo Miguel a Rod novamente nos dá o que pensar. Ele é sempre representado pisoteando uma serpente e perfurando-a com uma espada, e frequentemente segura em sua mão um par de balanças, simbólico de equilíbrio e expressivo da mesma ideia que as palavras itziráticas, meio do primordial. 33. A serpente sobre a qual o grande arcanjo pisa é a força primitiva, a serpente fálica dos freudianos,
e este glifo nos ensina que a prudência restritiva de Hodgkin encurta a força primitiva e a impede de transbordar seus limites. A queda, seja lembrado, é representada na árvore pela grande serpente com 7 cabeças que ultrapassa os limites estabelecidos para ela e levanta suas cabeças coroadas até da atra. É muito interessante observar a maneira como os símbolos se entrelaçam e se desfazem, e reforçam e interpretam o significado um do outro e produzem seus frutos para a contemplação cabalística. 34. A ordem dos anjos atuando em Hod são os Ben Elohim, os filhos dos deuses. Novamente temos o conceito do Deus dos exércitos ou exércitos. Um dos conceitos mais importantes da ciência arcana diz respeito ao trabalho do Criador por meio de intermediários. Os não iniciados e profanos concebem Deus como trabalhando como o trabalhador trabalha, que adiciona tijolo a tijolo com suas mãos, moldando o edifício, mas os iniciados concebem Deus como trabalhando como o grande arquiteto do universo, projetando seus planos no plano dos arquétipos, a quem vêm os supervisores, os arcanjos, para suas instruções, estes últimos dirigindo os exércitos de humildes trabalhadores que adicionam pedra a pedra de acordo com o plano arquetípico do Altíssimo. Quando o arquiteto que projetou o edifício trabalhou nele com suas 2 mãos sem ajuda? Nunca, nem mesmo quando o universo era um edifício. 35. O chakra mundano, como já notamos, é Mercúrio, e seu simbolismo como Hermes Totos já consideramos. 36. A experiência espiritual atribuída a esta Sefira é a visão do esplendor, que é a realização da glória de Deus se manifestando no mundo criado. O iniciado de Hod vê por trás da aparência das coisas criadas e discerne seu Criador, e na realização do esplendor da natureza como a vestimenta do inefável, ele recebe sua iluminação e se torna um colaborador do grande artífice. É essa realização das forças espirituais manipulando todas as manifestações e aparências que é a chave para os poderes de Hod como exercidos da magia da luz. É tornando-se um canal para essas forças que o mestre da magia branca traz ordem à desordem das esferas da força desequilibrada, não desviando os poderes invisíveis para sua vontade pessoal. Ele é o equilibrador do desequilibrado, não o manipulador arbitrário da natureza. 37. Nesta esfera, que é a esfera de Mercúrio Hermes, Deus da ciência e dos livros, quão claramente podemos ver que a virtude suprema é a veracidade, e que o aspecto anverso desta Sefira é aquele que revela Mercúrio em seu aspecto como o deus dos ladrões e dos velhacos astutos. Na ética esotérica, percebe-se que cada plano tem seu próprio padrão de certo e errado. O padrão do plano físico é a força, o padrão do plano astral é a beleza, o padrão do plano mental é a verdade, e o padrão do plano espiritual é o de certo e errado como entendemos os termos. Portanto, não há ética, exceto em termos de valor espiritual, todo o resto é, na melhor das hipóteses, conveniência. Na esfera que é essencialmente a esfera da mente concreta, quão certo é que a Cabala deve dar a virtude suprema como veracidade. 38. A correspondência no microcosmo é dada como os lombos e as pernas, de acordo com a regência astrológica do planeta Mercúrio. 39. Os símbolos associados a Hod são dados como os nomes e versículos e o avental. Os nomes são as palavras de poder em que o mago resume e evoca na consciência as potências multiformes dos Ben Elohim. Esses nomes não são de forma alguma vocábulos arbitrários e bárbaros, sem etimologia ou significado. Eles são fórmulas filosóficas. Em alguns casos, sua interpretação é etimológica, como no caso das divindades egípcias, cujos nomes são construídos a partir dos nomes de potências e símbolos quando usados para indicar forças compostas. Em todos os sistemas de magia, no entanto, que têm sua raiz na Cabala, os nomes mágicos são construídos a partir do valor numérico das consoantes de qualquer alfabeto sagrado usado. Há uma Cabala grega, uma árabe e uma copta, bem como a mais conhecida hebraica. Essas consoantes, quando substituídas pelos numerais apropriados, produzem um número, que pode ser tratado matematicamente de muitas maneiras.
Algumas dessas maneiras estão de acordo com os métodos da matemática pura, os resultados sendo então traduzidos novamente em letras, e mostrando correspondências muito interessantes com os nomes de potências semelhantes ou relacionadas. Este é um aspecto muito curioso da tradição cabalística, e nas mãos de expoentes competentes produz resultados interessantes. No entanto, cheio de armadilhas para os incautos, pois não há limite para o que pode ser feito para produzir, e apenas um conhecimento sólido dos primeiros princípios pode nos dizer quando as analogias são legítimas ou não, e nos impedir de cair na credulidade e superstição. 40. Os versículos são frases mântricas, um mantra sendo uma frase sonora que, quando repetida várias vezes à maneira de um rosário, atua na mente como uma forma especial de autossugestão, cuja psicologia é muito complexa para ser abordada agora. 41. O avental tem associações imediatas para os iniciados de Salomão. O sábio é a vestimenta característica do iniciado nos mistérios menores, que é sempre considerado figurativamente como um artesão, ou seja, um criador de formas. E como a Sefira Rod é a esfera das operações dos criadores de formas mágicas, será visto que esse simbolismo é novamente apropriado. O avental cobre e oculta o centro da lua, Iesod, sobre o qual falaremos em seu lugar apropriado. Como já foi notado, Iesod é o aspecto funcional do par de opostos do plano astral. 42. Sobre os 4 oitos do baralho do tarô, atribuídos a esta Sefira, já falamos em uma página anterior. 43. Para resumir, então, em Rod temos a esfera da magia formal, distinta do simples poder da mente. As formas que são formuladas nela pelo mago que inicia as forças da natureza são os Ben Elohim, ou filhos dos deuses.